perfis censurados porque ligou e falou: deputado Homero, tem sim, tem bloqueio sim, constitui um advogado, passa aqui. Realmente é um negócio digno da Zâmbia. E junto, né, nessa confusão toda que nós tivemos em relação a esse caso envolvendo o Alexandre de Moraes, a gente teve um novo caso, que foi o caso envolvendo o aeroporto de Roma. Essa história do aeroporto de Roma, que eu acho uma das grandes histórias, acho que desde o primeiro momento aqui eu disse a vocês, né, que essa história ela tinha um potencial de derrubar o Alexandre, a história do aeroporto de Roma. Então nós tivemos essa notícia agora de que o filho do Moraes deu um tapa na nuca do Roberto Mantovani no aeroporto, segundo o perito. Se você não leu essa notícia, ela está no site do Paulo Figueiredo Show, rapidamente. Eu vou fazer um resumo aqui para você, que a defesa da família obteve um laudo técnico das imagens que constatou que o Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca, deu um pedala-robinho, um pescotapa no Roberto Mantovani. E é do professor Roberto Molina de Figueiredo, que não é meu parente, é os que me perguntaram, apesar de, naturalmente, ele ter um bom DNA corajoso, é um perito muito conhecido na justiça, e ele mostra o que aconteceu. E tem um trecho dele absolutamente assustador que eu vou ler aqui para vocês. Na forma como as imagens 59 e 61 foram apresentadas no relatório número 004/23, o da Polícia Federal, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas na imagem 59 e 61 foi suprimida. Olha a gravidade do que esse cara está falando. O perito está dizendo que no relatório da Polícia Federal, no perícia, sei lá o que, da Polícia Federal, uma imagem foi suprimida. Tal cena, e não é qualquer imagem, tal cena de extrema importância mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes, contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto do Mantovani, o qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi. Olha que loucura essa história, que coisa louca. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal, olha o que o perito diz. É curioso que justamente nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 004/23, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Ressalto que a numeração duplicada refere-se a imagens distintas. O que o perito está dizendo aqui é que o autor do relatório da Polícia Federal cometeu crime. É importante também observar que entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, há um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação de posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames, que mostrariam a agressão de Alexandre Barsi e Roberto Mantovani. Supressão de frames é uma coisa muito bonita para dizer trecho do vídeo apagado. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o timecode, que não foi. De qualquer modo, se ainda parar alguma dúvida, essa pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos, porque eles não puderam obter cópia, ou apenas a captura dos frames de interesse, tal situação estaria aqui ilustrada inequivocamente com imagens de boa qualidade. Ou seja, acho que é o Dias Toffoli que está conduzindo esse processo. Ele está protegendo o Alexandre de Moraes. E eu disse a vocês, quando saiu essa história, os que me acompanham há mais tempo sabem, quando saiu essa história eu falei, saiu a história, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, se não sair no Fantástico, nesse domingo, o vídeo vazado completo, é porque a versão do Alexandre de Moraes é mentirosa. E eu falei isso inequivocamente. O vídeo nunca vazou, nunca veio a público, e em vez disso a gente teve o Globo fazendo aquela charge ridícula, recontando a história. Vocês devem lembrar, olha, o Bruno vai colocar aqui essa charge, deixa ela aqui um pouquinho pra gente, Bruno. Porque é necessário colocar isso aqui para vocês. Porque isso foi o que o Globo, sem ter visto, disse que aconteceu. Esses são os responsáveis. O Globo, ao ver um cidadão vítima de um ministro que mandou 6 carros da Polícia Federal às 6 horas da manhã, de um domingo, na casa de um sujeito que tinha tido ali um conflito com ele, o Globo tomou esse lado aqui. Isso aqui foi o que o Globo fez. Quando eu falo que o jornalismo profissional morreu, senhores do Globo, que vocês ficam chateados, é por isso aqui.
É por isso aqui. E aquilo não foi uma ação contra o Roberto Mantovani. Você que está em casa precisa entender isso. Essa ação foi contra você. Porque ela foi para impedir que você confrontasse os ministros. É para dizer, olha, quem vier nos incomodar, é isso aqui que vai acontecer. E não tem justiça. Cai na mão do Dias Toffoli, o Dias Toffoli sumiu com o vídeo. E eu já tentei conseguir esse vídeo de tudo que é jeito, com o pessoal da Itália, etc. Mas um dia vocês vão entender, eu estava até falando isso no meu grupo de patronos, pode tirar o tapa na cara, Bruno. Um dia vocês vão entender, eu estava até conversando com o pessoal no grupo de patronos, que a articulação da direita no mundo, ela simplesmente não existe. Não tem articulação da direita. Paulo pede para um deputado, não sei, ninguém tem acesso, as pessoas não têm. Eu construí algo aqui, estou construindo algo nos Estados Unidos, estou tentando construir agora em Portugal, mas ainda não tive tempo de ir a Itália para construir uma rede, porque não é possível, né? Você vê que loucura. A direita está, em tese, no poder na Itália com a Meloni. Tem um monte de deputados de direita. Eles adoram o Bolsonaro, inclusive. Mas ele não tem um deputado para virar e falar, cara, pressiona as autoridades aí para conseguir uma cópia dessa fita. Eu ainda vou ter. Calma. É porque, assim, um dia, né? Eu ainda não tive tempo de ir para a Itália, mas um dia que eu tiver recursos infinitos, né, eu vou passar a fazer só isso. Vou ficar eu tenho que ir para a Itália, tenho que ir para a Holanda, tenho que ir para a Bélgica, lá no Parlamento Europeu, mas se eu fizer isso, quem vai pagar as contas? Né? Tenho família para cuidar e tal, mas um dia, moral da história é que a gente não arrumou essa cópia desse vídeo, que para mim vai ser o batom na cueca. Mas a gente já tem, por exemplo, os italianos, né? A polícia italiana já tinha chegado às mesmas conclusões do perito da defesa quando eles analisaram o vídeo. Coloca aí a imagem da perícia da Itália pra gente, Bruno. Para quem não fala italiano, tá escrito aqui o seguinte: 18:39:12 foi detectado um único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade, no caso, personalidade, o Alexandre. Na circunstância, esse último, o filho da personalidade, né, provavelmente exasperado pelas insistentes agressões verbais recebidas, e é isso mesmo, político, pessoas estão aí para serem xingadas, agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Barço de Moraes. Bruno, volta para o impactando levemente, bota o que o Globo colocou como impactando levemente o Alexandre de Moraes, a foto, o tapa. Impactando levemente. O tapa do Batman no Robin foi impactando levemente. Você também tem a Associação dos Peritos. A Associação dos Peritos no Brasil também já tinha alertado para essa perícia fajuta da Polícia Federal. Diz o texto, tá aqui, nota pública. A CPF manifesta preocupação em relação à análise da Polícia Federal sobre o caso do ministro do STF. De quando é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus alfarrábios. Eu tenho aqui, deixa eu abrir o link. Eu queria ter visto a data, não anotei. Isso é de 6 de outubro de 2023. Vai fazer quase um ano. E aí diz aqui, ó, no texto deles, dizem: é preocupante que os procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem, abre aspas, prova pericial. Ou seja, o relatório da Polícia Federal não é um procedimento pericial, uma vez que não atendem às premissas legais como a imparcialidade, suspeição e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação que são exigidas dos peritos oficiais da natureza criminal. O código, diz a nota dos peritos, de outubro de 2023. O Código de Processo Penal CPP, a lei a lei tarará, coadunam na imprescindibilidade da produção isenta da prova no processo criminal por peritos criminais dotados de autonomia técnica, científica e funcional, prerrogativa necessária para assegurar a idoneidade da prova justa e equidistante das partes. E diante dessa porcaria aí, lembrem que o primeiro delegado dessa história, que estava cuidando do caso, o cara não aguentou. Não tem como você justificar um troço desse, um relatório pericial falso. Um relatório da Polícia Federal fraudulento. Então o primeiro delegado tentou ali, foi malandro. Tocou pro lado. É o que eu digo, que você tem essa história de estou cumprindo ordens, isso não existe. Você sempre tem a opção de não cumprir ordens. Então ele tocou pro lado, falou, não teve crime, fica por isso mesmo, dito pelo não dito, tá tudo certo, encerrou o inquérito, bola pra frente. Daí, o Xandão foi lá, agiu, e eles trocaram o delegado e arrumaram uma putinha que adulterou as imagens e produziu um relatório falso. Os tais cachorrinhos, que o deputado Eduardo Bolsonaro até assistiu aqui, o Paulo Figueiredo Show, depois trocou na tribuna para putinhas, as tais putinhas da Polícia Federal, são essas.
E quando eu digo putinhas, eu estou dizendo putinhas mesmo, não é que, ai, Paulo, você deveria usar um termo, tá bom, meretrizes, damas que trocam favores por dinheiro. Vocês não lembram o que aconteceu com esse novo delegado? O que aconteceu com ele? Delegado que indiciou os 3 por ofensa morais, o que ele fez? Ganhou um puta carguinho na Europa. Você vai me dizer que não é putinha? Teve um que falou, não, porra, toca pro lado, encerra aí, ninguém viu nada. E teve o outro que falou o seguinte, vou agradar o meu sugar daddy, e aí ele vai me mandar para a Europa com todas as despesas pagas. E eu digo o seguinte, o pessoal o Senado tem uma oportunidade de ouro maravilhosa, porque esse caso é muito batom na cueca. O Rodrigo Pacheco está pressionado. Aumentem mais um ponto de pressão, senadores. Cabe aos senhores a supervisão do Poder Judiciário, o poder de check and balance, o poder de fiscalização. Isso é um caso de interesse nacional que não tem nenhum motivo para estar em sigilo. Peça para borrar o rosto das pessoas não envolvidas. Isso é tão fácil, qualquer aplicativo de celular faz isso. Tem um site de vídeos que, se vocês entrarem, a maioria das pessoas estão com as imagens do rosto borrado. Não vou dizer qual é o site, mas é um site que fazem coisas muito menos salientes, muito menos promíscuas do que está acontecendo aí. Então vocês peçam, borrem o rosto para preservar e divulguem, fiscalizem, vejam, exerçam o trabalho de vocês, façam um requerimento ao presidente do Senado. Não custa nada. Deixe ele em desgaste. Esse caso é maravilhoso. Não vale chamar esse cara que está na Europa, esse delegado da Polícia Federal? Não tem nenhuma comissão de segurança da Câmara. Não dá para chamar esse delegado para esclarecer esse caso com ele, não? Porque a gente tem um perito dizendo que um delegado da Polícia Federal está cometendo fraude. Um perito renomado. Eu, Paulo Figueiredo, acho que vale uma convocação. E é isso, gente. Vocês têm que aprender a fazer oposição. Fazer oposição é isso, é catucar, encher o saco. E esse caso é muito batom na cueca. Aproveitem o mau momento do adversário, que vai se agravar. Eu digo que vai se agravar porque eu já falei aqui. As reportagens da Folha vão continuar. Tem gente que está falando já na internet. Acabou a vaza-toga. Eu falo, queridos, o mais grave ainda não saiu. Eu sei de pelo menos 2 bombas que vêm por aí. Tem mais, eu não sei de tudo, mas eu sei de 2 bombas que vêm por aí. Vão deixar evidentes as fraudes processuais, fraudes cometidas pelo Alexandre de Moraes, e também o critério político das ações dele. Não vai ter como se defender. Eu sei que tem mais desdobramento. Infelizmente não dá para eu falar todas as coisas para vocês, né? A gente tem que esperar os desdobramentos, mas acho que a gente vai ter até uma outra surpresa, uma outra reviravolta, um outro plot twist, como a gente diz em inglês, nos próximos dias. Quem viver, verá. E o que está faltando, e esse está faltando um pouco, nesse momento, para empurrar, é um pouco de engajamento da população. Eu confesso que eu sou o cara, vocês podem chamar de populismo, eu sou o cara que acredita na sabedoria popular. Eu acho que o povo tem muito mais condições de saber até melhor do que eu, pura e simplesmente. Né? São milhões e milhões de cabeças pensando, e eu só procuro aqui ser o comunicador para a gente trocar opiniões livremente. Mas eu confesso que no caso do abaixo-assinado do Alexandre, pelo grau de engajamento, até pela audiência que a gente tem tido nos programas, estamos com mais de 20 mil pessoas nos assistindo aqui num programa comum de terça-feira, eu esperava que a gente já tivesse aí umas 2 milhões de assinaturas no abaixo-assinado do impeachment, pelo menos umas 2 milhões. Pô, tá com 1.100.000 ainda. Eu fui olhar os números de hoje. Não sei se você tem a imagem aí, Bruno, depois coloca pra gente. Só estavam com 1.135.000, uma coisa assim, e hoje tinham assinado 7 mil pessoas. 7 mil pessoas, tem 20 mil pessoas nos assistindo. Eu nem botei no Instagram hoje, devia ter colocado. E 7 mil pessoas assinaram esse abaixo-assinado hoje. Aliás, quem assinou, por favor, fale aí no chat. O pessoal tá engajado com o negócio de faz o M, já vou falar sobre isso mais tarde. Pelo amor de Deus, gente. Prioridades. Prioridades, pelo amor de Deus. A gente tem vídeos de deputados, já os deputados estão fazendo, as pessoas não estão vendo a oportunidade. A Folha de São Paulo partiu para cima do Alexandre. Vocês viram esse editorial? O editorial acho que de ontem foi poderosíssimo. Esse editorial, Alexandre de Moraes insiste na anomalia, ministro abre novo inquérito sobre conversas de seus assessores, em que atua como interessado, delegado, juiz, prática afronta o devido processo. Leiam esse editorial, porque esse editorial é a Folha encarando o Alexandre. Porque esse inquérito é um inquérito em última instância contra a Folha. E a Folha não partiu para composição, eu não vi o Glenn Greenwald recuar nem 1 milímetro, a Folha partiu para dentro.
E tem um trecho, especificamente, desse editorial que diz o seguinte, vocês podem reparar aqui, fala assim, os tempos mudaram e as ameaças institucionais já acabaram. O que é isso? Isso é a Folha, sendo a Folha, dizendo, não, esses abusos, eles até valiam na época que as ameaças institucionais estavam em curso. Eles falam até num dado momento, o Lula já ganhou, ele já assumiu, não tem mais que você ter esse poder. E tem duas formas de você ver isso. A primeira é que você observar que, de fato, esses caras são e foram, sim, responsáveis por nós termos chegado onde chegamos. Eles endossaram todas essas censuras diante da loucura de acreditar que existia um risco para a democracia. Sem ver o evidente risco à democracia que agora está voltando para mordê-los, né? Ou seja, o risco para a democracia não era um tirano com poderes ilimitados. O risco para a democracia... Tem até mais uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Me mandada aqui justamente por um dos advogados envolvidos no caso. Mas o risco para a democracia, segundo eles, era a velhinha rezando o terço lá em frente à outra que pintou de batom a estátua. E não o tirano que tinha poderes ilimitados, inclusive para abrir processos contra jornais. Olha o impeachment. 7.270 pessoas assinaram hoje, mas que vergonha! Que vergonha, povo brasileiro! Que vergonha! A Folha de São Paulo está partindo para cima. A outra forma de você utilizar, de você ler isso, é a seguinte: o que o editorial da Folha de São Paulo está dizendo é: o Alexandre não tem mais utilidade. Ele já pode ser descartado. E ele vai ser descartado. Estou olhando para você aqui e estou dizendo: o Alexandre vai ser descartado. Só depende de nós. Ele já sentiu a pressão. Semana passada nós várias notícias sobre o fim do inquérito. Agora ele teve que voltar atrás. Nesse inquérito da perseguição, as fontes da Vaza Toga, ele teve que voltar atrás. Bota aí pra gente, Bruno. Notícia do quê? Da CNN, né? Notícia da CNN. Vai ter que... Já tá tendo que voltar atrás. Então, ele tá que nem... Tem uma notícia da Folha de São Paulo que saiu agora, às 12h54, não? Pouco antes do programa. Vamos ver se eu mando pra você, Bruno. Moraes soma apurações em que é o próprio afetado com a abertura de novo inquérito. Folha de São Paulo. O inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes sobre vazamento de mensagens trocadas entre auxiliares se soma a outras investigações conduzidas pelo ministro que tratam de assuntos relacionados a ele próprio. Isso é uma pancada. Vale ler. Ao abrir esse inquérito de ofício, sem provocação externa, Moraes relacionou o vazamento e a publicação das comunicações informais feitas pelo seu gabinete no STF e o TSE a uma organização criminosa que teria o objetivo de estabilizar as instituições, fechar a corte e conseguir, abre aspas, o retorno da ditadura. A Folha de São Paulo, que é a volta da ditadura. Procurado por meio da assessoria, Moraes não se manifestou. A menção a um ataque às instituições tem servido como argumento para que o ministro acumule apurações sob o seu comando desde 2019, com um controverso inquérito das fake news e seu desdobramento. Não fiquem loucos. Deixa eu ver se eu mando. Eu não sei se o Bruno vai conseguir colocar aqui pra gente. Eu vou botar aqui no... Mandei aí, Brunão. Mas não fiquem loucos. Eu estou lendo a Folha de São Paulo. Quando foi aberto, o inquérito das fake news dizia que tinha como intenção, abre aspas, investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação, sem os devidos direitos autorais, infrações que possam configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. E a Folha de São Paulo aplaudiu. Mas diz agora a Folha de São Paulo, acabou servindo de motivações para diversas decisões do ministro. Moraes agora associou o inquérito do vazamento ao das fake news. Assim manteve-se como relator. Esse novo processo foi aberto após a Folha revelar que o gabinete do ministro no STF ordenou por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios, babá. Aí eles citam aqui, explicam o relatório das fake news. E vão. Em ocasiões anteriores, o ministro do STF abdicou de algumas investigações sob o argumento de que não é suspeito ou impedido de decidir a respeito de seus andamentos. O principal caso de que ele abriu mão, mas apenas de parte dele, é de maio deste ano, quando Moraes determinou à Polícia Federal que prendesse 2 suspeitos de envolvimento ou ameaça a ele e seus familiares. É o que eu estou dizendo. Na ocasião foram presos fuzileiro naval, babá. Em seguida, o ministro declarou impedido de permanecer no caso em relação às ameaças contra a sua família, mas permaneceu com a relatoria relacionada à suspeita do crime de tentativa de abolição do Estado de Direito com emprego de violência ou grave ameaça. Com isso, Moraes se manteve a época da prisão preventiva, a prisão preventiva dos 2 suspeitos, apontando que há fortes indícios de autoria. Ele mandou prender alguém que ele supostamente era vítima. E a gente falou sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Moraes também se disse
Moraes também se disse impedido de participar do julgamento colegiado de 2 recursos de inquérito que investigou a conduta de brasileiros suspeitos de utilizar sua família no aeroporto de Roma. O relator dessa ação, o ministro Dias Toffoli, esse que a gente está tratando aqui agora, né? Em outras investigações, na qual foi questionado sobre a manutenção na relatoria dos casos, o ministro não viu impedimento ou suspensão e continua atuando. Parte desse caso trata de situações mais amplas, que envolvem ataques não só a ele, mas também a outros integrantes da corte. Você vê, a reportagem é grande. Eu não vou ler toda para você aqui, mas a Folha de São Paulo, não sei se aparece, se eu botar aqui para vocês, se a minha cara não aparecer, não vai aparecer. A Folha, bota aí, Bruno, o título. A Folha de São Paulo dizendo que o Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, juiz e vítima e acusador dos processos. Eles acordaram. Foi só acontecer com a Folha de São Paulo, eles acordaram. E o ministro já teve que dar uma pedalada para trás. Tinham rumores, eu vou dizer para vocês, tá? E eu não sei se vão se confirmar, mas eu tinha ouvido rumores de que haveria até prisão do Talhaferro. O ministro deu uma pedalada para trás, encerrou o inquérito e jogou dentro de um outro inquérito no qual ele está, o que o tornaria suspeito no grande inquérito, que é o das fake news, onde ele obviamente é suspeito. Afinal, na própria instituição do inquérito, eles dizem que eles são as vítimas. E eu não sei se já negou, eu recebi aqui alguma coisa durante enquanto a gente estava, mas eu acho que vai negar, né? Essa questão do impedimento que foi levantado pelos... parece que já negaram. Negaram que o Alexandre tem interesse. Aí a defesa está dizendo aqui, a defesa do Talhaferro está dizendo, com todo respeito à defesa ao presidente Barroso, a defesa vai interpor o competente agravo regimental para que a questão seja analisada de forma pelo plenário. E está correto, tem que criar o desgaste. E esse é o objetivo. É o desgaste. É claro, todo mundo sabe que o Alexandre está impedido, mas o desgaste tem que acontecer. Vocês já imaginaram se esse Talhaferro começa a abrir o bico de verdade? Não vou deixar quieto, não vou falar nada no programa de hoje. Quem viver, verá. Ó. Quem viver, verá, ó. Pode voltar para a câmera. O Alexandre vai ter que derrubar o X. Como eu disse aqui no início do programa. Ah, mas o X não caiu, Paulo. Você disse que ia cair. Eu falo, querido, só não caiu pelo desgaste que o ministro está sofrendo nesse momento. Já tem ordem. Ele já derrubou até a conta, a 6ª conta que eu abri. A Real a P Figueiredo BR-03. Já mandou derrubar a P Figueiredo BR-02 e o Twitter, o X, não cumpriu as decisões. O Alan dos Santos está no Twitter, velho. Vocês acham mesmo que o Alexandre vai deixar o Alan dos Santos e eu falarmos impunemente no X? Ontem voltou o Terça Livre. E eu vou lá só para irritar as pessoas. Eu vou no Terça Livre em algum momento. Alan, tô te avisando aí, se vira que eu vou aparecer no Terça Livre. E aí, quando ele derrubar o X, o que vai acontecer? Aquilo que a gente já falou aqui. Quem estava fora do debate, quem está prestando atenção nas coisas da vida, vai olhar e falar, pô, mas não tem mais X no Brasil? Tem em 195 países, mas não tem no Brasil? Eu não acho que isso vai acontecer antes do 7 de setembro, mas vai acontecer.